Olá, sejam muito bem-vindos aqui no Estrela Podcast. Hoje o nosso 22º episódio. Tá passando muito rápido, eu falo isso em todos os episódios. Tá passando rápido e tá, meu, voou. E assim, hoje eu tô com uma pessoa aqui que é do meu passado, né? A gente trabalhou juntas na época que eu tive a minha empresa BB Store. Assista o episódio 1, que eu conto toda a história. E ele era o nosso assessor de imprensa da BB Store, pela Firstcom. E apresentando para vocês, Luiz Cláudio Alan. Oi, Seja Ju, muito tudo bem-vindo ao bem? Estrela Podcast. Eu falo Obrigado isso pelo para todo convite, mundo. uma honra. Tô muito feliz que você tá Super aqui legal. hoje. Conta comigo, sempre. E o Lu é jornalista, né, Lu? Deixa eu pegar aqui. Peraí. Ele trabalha com assessoria de imprensa. Ah, esqueci a palavra. Estrategista de marca pessoal. Era o nome que eu queria lembrar. Isso. Estrategista de marca pessoal e há mais de 30 anos você já está nessa carreira, Lu? De assessoria de imprensa. Eu costumo dizer que eu sou um jornalista com alma de RP, né? Eu me formei em jornalismo, mas sempre trabalhei com comunicação corporativa, desde os anos 90, do tempo da máquina de escrever, do fax, antes da internet. Nossa, pegou toda E essa aí a evolução história é digital, longa. hein? Aí no final dos anos 2000 eu tive a oportunidade de ter uma passagem para uma agência de relações públicas americana, uma multinacional chamada Edelman. Trabalhava com clientes no núcleo de tecnologia. E um dos meus clientes era a Star Media, que foi um portal de internet naquela época do auge da internet, da né? Ali em 99 e 2000, pré-bolha, 2001, né? Pré-bolha, onde ainda É. tinha muito dinheiro, onde tinha grandes Sim. empresas chegando. A Star Media chegou a abrir capital na Nasdaq. E eu tive a alegria de estar dentro de uma empresa de internet em 1999, vendo paredes cair, gente chegar, a empresa crescer. A Fenasoft, que era a grande feira de tecnologia do ano que tinha, né? Depois virou Futurecom, mas enfim, com os grandes stands, os maiores stands que tinham era do UOL, do Terra. Você começou a ver os gigantes se formando. Star Media, e eu estava dentro da Star Media, que era um portal que queria construir uma comunidade na América Latina, né, comunidade de língua hispânica e língua portuguesa. Então o Brasil era um mercado importante e a gente chegou a ser uma empresa importante aqui, mas foi aquele sonho rápido, né, de 1 ano, 2 anos, como aconteceu naquela época ali, até o estouro da bolha. Mas foi muito legal porque você estava dentro de uma empresa de internet vendo aquela indústria nascer, né? Como se eu estivesse na sala de parto da indústria de internet. Esse cara é bom, sabe por quê? Eu vou mostrar pra vocês, gente. Olha isso aqui, ó. Juliana, já são em 3 capas de revista, pequenas empresas, ganhamos o prêmio de empreendedores do ano. Eu lembro o dia que você entrevistou a gente para concorrer para esse prêmio. Melhores do ano, PME. Exame PME. Exame PME. E assim, eu falo assim, eu acho que foi uma conexão que a gente teve com você, né? Parece que deu tudo certo, assim. E aí, como eu tive esse histórico, né? Quando eu montei a Firstcom, que é a minha agência, em 2001, essa minha passagem pela indústria de internet, bem ali em 99, 2000, no auge da internet, foi o embrião da Firstcom. Então a gente tem uma experiência bastante interessante. Quando você entrou na BB Store, a Firstcom, você já estava lá A gente está falando aí de 2012, né? Então eu já tinha 2012. fundado a Firstcom há 11 anos, né? A gente tinha 10, 11 anos de mercado. Eu diria que o início da década, né, ali de 2010 foi quando o Venture Capital aconteceu no Brasil. Quando os investidores começaram a olhar para o mercado brasileiro. Todos vieram para o... E aí você viu várias empresas, Kazek, o Atômico, que eu cheguei a trabalhar para o Atômico também, que foi fundado. Foi o Atômico que te indicou para a gente, não foi? O Atômico foi investidor de vocês, do Niklas Enstrom, que foi cofundador do Skype. O Cazé, né? O Carlos Pires, Cazé, né? Lembro muito Saudades, do Cazé. Cazé, beijo. E aí ele fez a conexão com vocês, fez a conexão, acho que eu acabei conhecendo o Rafael Coelho a partir daí também. Eu sabe o que eu quero muito? A tua percepção de BB conexões. Store, de mim, do Léo. Conta um pouco o que você achou. Você começou mostrando aí, e agradeço, né, a referência aí pelo trabalho que a gente realizou, mas eu digo sempre que no trabalho de comunicação corporativa, de assessoria de imprensa, a gente ajuda a construir boas histórias. Sim. Mas a história precisa existir para ela ser contada, né? Então, é o empreendedor que constrói uma história de sucesso e a gente tem a competência, o talento, a alegria de poder contar essas boas histórias para a imprensa. Então, toda a exposição que vocês tiveram na mídia, especialmente nesse momento, que foi o auge da BB Store, foi muito fruto do trabalho que vocês fizeram como empreendedores e que foi reconhecido pela imprensa como um trabalho de muito sucesso, que de fato foi, né? E isso a gente está falando de 1 ano ali que tinham
que foi um ano de eclosão, de grande crescimento, de investimento do Venture Capital nas startups brasileiras. Então você tinha várias startups que eram inclusive expoentes... bebês. Você lembra que eu sofria? Parece que o mundo resolveu abrir uma loja de bebê. Só tinha eu quando eu abri. Aí veio tipo, todo mundo. E vocês vieram com uma solução de uma oferta, né, um modelo de negócio que ainda não estava bem explorado. Tinha concorrentes, né, tinha algumas empresas que eram ali, já tinham um espaço conquistado, mas que vocês acabaram inclusive adquirindo, a Baby.com, né? Que acho que até começou antes de vocês, mas vocês vieram e com muita competência construíram a Baby Store. E era um modelo de negócio, assim, é aquela coisa, né? Todo negócio assim, né? Quanto mais óbvio... eu digo que existe uma série que é assim, como nunca pensei nisso antes, né? Quando você olha para a Baby Store, é uma empresa que o outro empreendedor fala, como eu não pensei nisso antes? Porque, puxa, quem mora, a mãe, principalmente a mãe, né? Mas a mãe, o pai, o casal acabou de ter um filho, precisa de um pacote, precisa de um pacote de fralda, né? Precisa do talco, né? Precisa de uma roupinha, precisa de um... E aí vocês foram aumentando, né? O mix de produtos e tal. E eu lembro que a gente teve o Clube da Fralda, né? Foi uma experiência. Nossa, era o Clube da Fralda aqui de Store, Toy Story, eu já não sabia nem o que estava acontecendo. Tipo, era tanta loja. Aí começou a vender brinquedo. Porque a gente se inspirou muito no modelo da Diapers, lembra? Que ela era cheia de abas e a gente queria ter essa navegação. Começou como um clube de fraldas, eu tinha um clube de fraldas, enfim. De fralda a gente foi desacelerando conforme a margem. O e-commerce não tinha ainda um marketplace ou uma empresa não existia. Que vendessem itens. E eu vou te falar, se existisse, quando a gente iniciou, a gente estaria vivo até hoje. O problema é que quando a gente viu que marketplace era a saída, os fundos já não quiseram investir, não quiseram esperar, né, na verdade, para pôr mais dinheiro. Bom, enfim. Então... Todo business é um desafio e o varejo não é um mercado fácil. O e-commerce vocês foram desbravadores, né? No mercado de bebês vocês foram pioneiros e viraram. Então, uma bela história, belos resultados, um belo case e vira capa. Vira. Né? Com uma boa assessoria de imprensa. Né? Assessoria de imprensa, né? O carisma do empreendedor, ajuda, né? Também acho que é uma mistura de tudo, um conjunto. História de bebês, todo mundo gosta, né? Um mercado atraente, assim, que deu muita notícia. Eu lembro que eu e o Léo era tipo um casal digital uma época, sabe? A gente virou empresa Endeavor, lembra? Great Place to Work, a gente já ganhou todos os prêmios. Não, e boas histórias para a imprensa que é isso, né? Que é um casal com uma loja para bebê, né? Não, inclusive, gente, isso aqui, ó, revista macabra, sabe por quê? Eu chamo. Porque eu saí no auge da minha empresa. Isso que é muito triste, você sai no auge, sabe? Essa capa foi em dezembro de 2014. Em março a gente brigou com os investidores e saiu, tentou vender as ações e a empresa afundou. E 6 meses depois eu me separei. Então eu chamo de revista macabra, porque assim, minha vida... Falei, cara, eu lembro que minha mãe falava assim, nossa, Juliana, tipo, puseram um olho nessa revista. Mas coisas da vida, né? Não vamos colocar tudo na conta da revista. Que, né? A revista ela só contou uma bela história. Essa história naquele momento lógico, foi estava num momento de auge. E o que aconteceu com a Baby Store... foi maravilhoso. Isso aqui me abre todas as portas da vida, tudo, assim. E mesmo o que aconteceu com a empresa depois, né, está muito associado a uma decisão dos investidores, a forma como os investidores olhavam e queriam a gestão da empresa, o EBITDA que eles queriam, é natural. Quando você... Aí sim, né, já que você falou de macabro, com todo respeito, e a gente precisa dos investidores, né, vamos dizer que eu sou... Né, mas quando você vende a empresa para os investidores, você, de certa forma, vende a tua alma para aquele né, ele passa a dar as cartas, né? Então, e aí, logicamente, que a expectativa do investidor é diferente da expectativa do empreendedor, tem um capital alocado, etc. Ele quer um ROI, ele quer um retorno. Né? Enfim, então, a história da Baby Store não é uma história única, ainda mais no segmento de startup, no segmento de e-commerce. E tá no meu livro, hein, gente? O Lula, eu te mandei o livro para ele. Tá toda essa história no livro. E o que é importante hoje é o legado que você tem daquilo que você construiu. Tanto que você escreveu um livro, tanto que você tem uma carreira. Tanto que, mas demorou, empaquei 7 anos, parece que depois começou a sair tudo, sabe? Mas esse livro eu escrevi por 7 anos, você acredita? Eu não sabia o fim, sabe? Aí quando eu vi, o fim era o podcast. Falava, é isso que eu sempre quis. Mas não tem fim, Ju. Não tem fim, exato. Mas você quer dar um final que você veja um propósito, um sentido pra história. Porra, você vai dar um final que mudou? Juliana, sei lá, tá pagando boleto, tá cheia de conta. Não é isso, sabe? Eu queria ter um propósito. E aí, quando eu descobri o meu propósito aqui, foi que eu falei, cara, fechei o livro. E foi tudo junto, o livro com o podcast. E virou. E não tem fim porque a história empreendedora é tua e ninguém tira, né? Então, os aprendizados que você teve, o desenvolvimento pessoal,
né? Todo o conhecimento que você adquiriu, o network, tudo isso é um legado que, por mais que a empresa não tenha tido continuidade, esse é um legado que ninguém mata, né? Mata. Que é teu. Né? Então hoje você está me chamando para dar uma entrevista aqui porque eu estive no teu momento de história da Baby Store. E daqui podem surgir outras histórias. Então a empresa não é só pelo capital que ela gera, isso é muito importante, evidentemente, toda empresa é feita para dar lucro, né? Mas o lucro não é o único legado, né, que uma empresa constrói, né? A convivência, o aprendizado, a troca. Tudo isso tudo na vida, isso né? É um legado, como um todo, a gente né? não vai pensar se deu certo ou não. É a Ju antes da Baby Store, depois da Baby Store. Hoje você está nesse lugar e amanhã você está em outro, mas uma coisa que nunca muda é a Juliana. Né? Onde você estiver, a Juliana sempre... louca, mas sempre a gente tem que lidar com a gente todos os dias, né? Isso não e eu sempre estava chamando ele, você lembra? Quando eu estava escrevendo o livro, eu te chamei de novo. Eu nem tinha, estava começando o livro. Eu falei, Lu, me ajuda. Ele falou, mas o que você tem? Lembra? Eu falei, tô começando um livro, não tinha nada. Aí quando eu estava com o material, eu chamei ele de novo. Então, essa parceria deve sair em breve, se Deus quiser. Fala com Deus, Deus ajuda, mas vai dar certo. O problema é sem dinheiro, né? Mas a gente vai resolver sempre. Porque assim, eu acredito nesse negócio de luz, sabe? Se deu certo uma vez, dá de novo, sabe? Ainda mais quando a parceria já tinha sido de sucesso, como a nossa. Mas tudo bem, a gente vai conversar isso depois da entrevista. E sabe o que é legal um pouco, Lu? Começar a contar um pouquinho da sua carreira. O que você acha? Como você começou? À sua disposição. Como você entrou? Nossa, desculpa. Cuspi, gente. Sem querer. Bom, eu sou jornalista por formação, né? Eu fiz faculdade de jornalismo. Não era um menino que gostava muito de estudar, né? Era de humanas. Apesar de ter feito São Luís, que mesmo para passar no São Luís já precisa estudar muito, né? Bandeirantes, Porto Seguro, Dante, essas escolas. Mas eu fui para a única turma de humanas que tinha e me envolvi mais com a turma do Fernando Alves Pinto, meu amigo, que é sobrinho do Ziraldo, filho do Zélio. Enfim, eu estava mais com a turma ali da arte, da cultura, do cinema. Aí eu fui fazer, quando eu fui cursar a faculdade, eu fiz cinema na ECA, não passei nem na primeira fase da USP, claro, porque eu não era estudioso. Prestei psicologia na PUC. E ficar de topo, fica à vontade. Psicologia na PUC e jornalismo na Metodista. Tá. E aí passei em psicologia, mas esperei sair a terceira lista da Metodista e decidi por jornalismo. Eu gostava já, era um cara que lia muito, sempre li muito jornal, a gente é da época da Brahma, Antártica, o Folha e o Estado, né? Então tinham 2 jornais, então eu acompanhava a Folha e tal, então eu gostava do jornalismo. E meu sonho era ser um repórter de política, eu queria trabalhar com política. Meu pai sempre teve envolvimento mais com o mundo político e tal, trabalhou com a Luiz Erundina, com a prefeita no PT e tal. Teve sempre um envolvimento mais político, e eu pensava em trabalhar como repórter de política. E aí, Nossa Senhora Aparecida, Deus me iluminou, que eu fui para a área de comunicação corporativa, porque o jornalista de redação tem vários amigos, mas eles sabem que não é fácil a vida de quem trabalha em redação, em jornal, em rádio, TV. E logo no meu início de carreira eu acabei, através de um anúncio de jornal, que é absolutamente louco você falar isso hoje, né? Um quadradinho de jornal tinha uma vaga para redator numa assessoria de comunicação. Fiquei 1 ano nessa assessoria, trabalhava com os hotéis Transamérica, São Paulo e Comandatuba. Levava alguns jornalistas para Comandatuba, no comecinho, lá do Transamérica Comandatuba. E o Transamérica São Paulo fazia Fórmula 1. Recebia todo ano, vinham os pilotos, ficavam hospedados lá. Na época de Nigel Mansell, Alan Prost, Ayrton Senna, ali no auge do Senna, enfim. Não faltava notícia. Ali em 1990, 91, ali, né? Então a gente contava as fofocas do bastidor do hotel, quem estava jogando golfe no hotel, quem tinha comido o quê. Que legal. E, enfim, fazia ali. Mas eu sempre fui muito inquieto. Aí fui trabalhar na Voice, que foi uma agência que foi fundada pelo João Dória Júnior. E ali eu tive 2 mestras, 2 professoras, que foi a Norma Alcântara e a Ana Regina Bicudo. Faço questão de reconhecer que me ensinaram tudo sobre assessoria de imprensa. E eu fiquei 7 anos na Voz. Depois você manda esse podcast para elas, hein? Mando, marco elas. E faço questão de reconhecer. As mulheres foram muito importantes na minha carreira. A minha primeira, a Ângela Cassiano, que era da Acesso, da assessoria do Hotel Transamérica também, me ensinou muito, foi ali que eu comecei. E eu fiquei 7 anos na Voz, trabalhando muito com clientes de turismo, porque o João Dória tinha vindo da Embratur e da Paulistur, e ele foi sócio do Luiz Lara e do Stalimir Vieira, e eles tinham uma agência, que era a DLA, e depois o João Dória começou a fazer a Videomax, a Radiomax, a fazer programas independentes de rádio e TV, numa época que não existia internet, né? Então você vê que o João Dória é um cara muito comunicador, muito competente. Gente boa. Muito competente. Gente boa nisso. É um cara mais competente, para usar um adjetivo, e sério e comprometido, que eu já trabalhei. E depois, quando eu montei a FirstCom, eu tive a oportunidade, ele me chamou de novo para trabalhar com ele no Lead, no Market Plaza, lá em Campos do Jordão. Mas nessa época, nesses 7 anos que eu fiquei na Voz, o
que quando eu comecei ela ficava nos fundos de uma casa da Mansão Rebouças, depois virou uma mansão que virou um buffet na Rebouças com Oscar Freire. Então na frente era a agência de publicidade, claro, porque os publicitários vão para Cannes e tal, e o jornalista, o assessor de imprensa fica lá, tinha uma jabuticabeira, a gente ficava numa edícula no fundo, né? E a gente trabalhava muito para cliente de turismo, porque como ele tinha vindo de Embratur e Paulistur, ele tinha um network nesse segmento, e as meninas, a Norma Alcântara e a Ana Regina, tinham trabalhado com ele na Embratur e na Paulistur, então tinha Clube Med, Air France, Accor, Caimano, Pantanal. Então eu passei 7 anos viajando muito, levando muito jornalista para viajar, para passear. Numa época em que Folha, Estado, todos os jornais diários tinham um caderno semanal de turismo. Que ano foi isso, mais ou então, menos? aí foi já ainda no início da década de 90, 92, 93, até... Aí eu fiquei de 92 ali, 91, 92 até 99, eu fiquei na Voice. Né? Trabalhando com clientes das mais diversas áreas, foi muito legal porque eu tive uma experiência de trabalhar com diversas indústrias, com diversos negócios, com diversas áreas, também, que é fazer um network, um relacionamento com a imprensa, com várias editorias. Isso é fundamental, né? Com várias editorias, até que no final ali em 99, e aí eu brinco sempre, trate bem o seu estagiário, porque um rapaz que tinha sido um estagiário meu na Voice, estava na Edelman, que é essa multinacional, ele estava sendo chamado para trabalhar, para assumir a comunicação da Alcatel, a francesa de telecom, que era cliente da Edelman. E ele falou, Luiz, eu estou saindo aqui da Edelman, estou indo para dentro de um cliente que é a Alcatel, eles estão procurando alguém para substituir, eu indiquei você. Vem aqui, vem conversar com a Vivian Hirsch e com o Ronald, na época era presidente e vice-presidente, para ver se, enfim, você está super bem recomendado. E aí deu certo, a entrevista correu bem. De repente, eu tive que testar o meu inglês, a primeira uma entrevista em inglês. Eu estudava inglês há muitos anos, mas nunca tinha usado profissionalmente. Fui para uma multinacional e aí tive que atender Ericsson, a própria Star Media e várias empresas aí de tecnologia. Acabei tendo que aprender inglês. Assim, já sabia, mas tive que nem eu quando entraram os investidores. Tinha que fazer aula o dia inteiro. Você descobre que você fala na hora que te jogam na piscina. Eu costumo dizer que em inglês você estuda a vida inteira, mas se você não trabalhar com a língua, você vai esquecendo você nunca vai aprender de verdade. Né? Ou se forçar a só ver filme em inglês, né? Porque... E aí eu caí no mundo da tecnologia, aí me apaixonei, e aí nunca mais saí. Então a Firstcom tem um DNA muito forte, né? Minha agência aqui é uma boutique. Sim. Trabalho muito próximo dos meus clientes, você sabe disso, né? Pela BB Story. Já estou me vendo, já estou mentalizando Juliana na Firstcom, tá? E aí passamos, eu montei a Firstcom junto com um sócio que eu conheci nessa mídia, que foi o índio brasileiro, que já não é mais meu sócio hoje. E aí, enfim, tinha uma rede de relacionamento muito intensa no mercado de tecnologia e internet, porque a gente estava dentro da Star Media no momento que era uma grande empresa, uma estrela da internet. Sim. Isso fez com que a gente fortalecesse muito a rede de relacionamento nesse segmento. Ele tinha uma ótima rede de relacionamento também. E começamos a Firstcom assim, né? Cada um com seu computador, uma mesinha, um escritório de 20 metros quadrados, 2 estagiários, 3 estagiários, 4 estagiários. Que nem a BB Store, começou uma mesinha. Assistimos o atentado ao World Trade Center. Vocês estavam. De dentro do World Trade Center de São Paulo, que era onde ficava a Star Media, e aí a gente acabou ocupando um andar acima. Nossa, vocês ficaram com medo. A gente pegou uma sala para começar a Firstcom, que foi dentro de uma aceleradora de internet, que esse meu sócio, que era um índio brasileiro, tinha. Então, assim, a gente teve vivência. Engraçado que tem coisas que todo mundo lembra onde estava, né? Na morte do Senna e na do World Trade Center. Qualquer um que você perguntar vai lembrar onde eu estava numa festa fantasia, gente. E aí começou a Firstcom, e a gente então trabalha muito com startup, com empresas de venture capital, de hardware. Nós fizemos o lançamento do iPhone no Brasil, trabalhamos com a Apple durante uns 2 anos, naquela época em que a Apple começou a tracionar mais aqui no Brasil, abrindo lojas e lançando produtos. Foi a época que veio a linha de iPods, né? E a Apple deixou de ser uma fabricante de computadores para designers e começou a se popularizar através dos iPods, depois do iPhone, do iPad. E a gente pegou esse comecinho com o Alex Shapiro. Um abraço, Alex. Beijo. Trabalhei com o Alex Shapiro na Palm, daí ele foi para a Apple, ele abriu uma porta lá e a gente teve a alegria de trabalhar junto com ele. Você vê essa galera toda em rede social? Então, qual é a história Tem muita gente que eu não vejo há muitos anos. Não, gente, ele é ruim anos. de Instagram. Isso eu vou confessar. Ele respondeu minha mensagem depois de, não me procurem 2 no meses. Instagram, me procurem no LinkedIn. Você lembra? Você respondeu depois de uns 3 meses. Eu falei, Ju, me chama no WhatsApp, me chama no LinkedIn, mas no Instagram... Agora estou tentando mudar um pouco isso, estou dando um pouco mais de atenção para o Instagram. E estou me surpreendendo positivamente. Depois a gente vai falar de rede social aqui, gente. Fiquem ligados, viu? Porque vamos explicar tudo das melhores redes de assessoria. E foi isso. E aí eu venho trabalhando com a Firstcom, então, há 21, 22 anos, trabalhando com empresas
muito no segmento de tecnologia, de startup, nesse ecossistema, investidores anjo e tal. Aí já trabalhamos e costumamos trabalhar, não tenho nenhum... Somos agnósticos, eu trabalho com clientes. Um dia eu estava fazendo uma fazenda do Rio Grande do Sul que é produtora de azeite. Sim. E que tem um e-commerce. Então, assim, também é isso, Os né? seus clientes Todo mundo tem um muito braço o quê? Boca a boca? Ou você tem depois de 30 e poucos anos de carreira, eu digo que o dia que eu decidi não fazer mais assessoria de imprensa, porque eu estou mais velhinho do que já estou, por qualquer decisão, se eu ficar de braços cruzados, as pessoas falam, não, Luiz, mas você não quer fazer assessoria para mim? Então, acho que é algo que eu tenho um verdadeiro orgulho de ter construído uma carreira muito, muito bacana e muito difícil, como toda a carreira, né, como empreendedor. O quanto vocês são bons. Enfim, tenho muita alegria de tudo que eu construí. Uma equipe super carinhosa. Mas hoje, entrando um pouco no tema das redes sociais, eu tenho uma segunda agência que eu fiz um spin-off a partir da FirstCoin, que é a People to Biz. People 2BZ de business, né? Que é uma agência de marketing pessoal, de marca pessoal. Que a gente ajuda a construir. Você sentiu a necessidade de abrir essa agência? A gente sentiu, como todo negócio, né? São oportunidades que vão surgindo a partir da tua história, da tua competência, de você ter o radar ligado, mas elas vão ir acontecendo naturalmente. A partir ali de 2017, 2016, talvez, o LinkedIn começou a deixar de ser uma rede de currículo usada pelo pessoal de recrutamento e seleção e por quem precisa de emprego, e começou a se transformar numa rede social de fato, de direito, permitindo que as pessoas escrevessem conteúdos para o LinkedIn. E começou com um projeto Pulse, que veio dos Estados Unidos, o LinkedIn Pulse, que era um projeto de artigos de opinião. De as pessoas escrevendo artigos. Então, queria pegar um pouco a natureza do Medium, do Blogger, dessas redes de blogs, onde você tem lá formadores de opinião, pessoas comuns, eu, você, mas que tem uma boa história para contar, que tem conhecimento para compartilhar, e começou a possibilitar escrever artigos. E eu fui procurado por um editor do LinkedIn que hoje está em Nova York, que foi o Rodrigo Brancatelli, e ele estava liderando essa implementação do projeto Pulse no LinkedIn Brasil, vindo já o projeto de fora, e ele falou, Luiz, estou te procurando, tal, como é que você está? Tudo bem? Eu falei, você lembra de mim? Ele falou, não, você fez uma capa da Vejinha de um cliente meu, o Guilherme Paulos da CVC. Guilherme, abraço. Ai, beijo. Vou mandar abraço pra um monte de gente hoje. Mas o Guilherme Paulos, ele fez uma capa da Vejinha. Mas toda essa galera assista o podcast, hein, Lu? Você vai mandar para todo mundo. Vamos lá. E aí eu falei, Rodrigo, a gente fez uma capa de Vejinha. Um assessor nunca esquece uma capa de Vejinha, como não esquece da Exame, como não esquece da pequenas empresas. Lembrei de você e tal. O que você manda? Ele falou, então eu estou montando um time de influencers aqui no Brasil, do LinkedIn, e eu já tenho o Ricardo Amorim, o Galindo da Croton, a Luísa Trajano, tem o Nizanguanais, e eu queria que o Romero Rodrigues do Buscapé, que foi meu cliente durante 16 anos, e que hoje é meu cliente na People to Biz, cliente amigo, abraço, Romero. Amigo do Léo também, abraço, Romero. Abraço, Romero. Ele falou que eu queria que o Romero Rodrigues fosse um desses 5 primeiros influencers, né? Será que ele topa, tal? A gente trabalhava há 15 anos com o Romero, topa, tá topado, fica tranquilo, nem liguei pro Romero, tá fechado, deixa comigo, né? Aí liguei para o Romero naquele dia, uns 2 dias depois, falei, Romero, tal, o LinkedIn, né, tal, convidou você, tal, o Ricardo Amorim, tá isso, aquilo, eu já topei, vamos fazer, eu te ajudo a escrever, vamos escrever juntos, tal. Não, tá bom, Luizão, tá bom, vamos fazer, tal, tranquilo, né? Cara que já foi capa de Exame, foi capa de tudo, apareceu na Globo News, né, Romero, mas legal. Aí passou uns dias, o Romero me ligou, falou assim, Luiz, eu fazendo assessoria de imprensa do Buscapé, ele no Buscapé, Luiz, preciso dar uma notícia para a mídia, mas eu não quero dar uma entrevista. Por que, Romero? Porque assim, eu tenho vamos dizer, a má notícia para dar, mas a boa que eu tenho eu não posso dar ainda. O que está rolando, Romero? Quem me acompanha já ouviu essa história 200 vezes, mas sempre vale a pena contar porque ela é o embrião da People to Biz. O que está rolando, Romero? Eu estou saindo do Buscapé. Você está de brincadeira. Ele era o último sócio, né? E o Romero era o cara da mídia, né? Ele era o porta-voz da empresa, ele era a capa de revista e tal. Ele falou, então assim, só que eu não posso dizer que eu estou indo para Redpoint Ventures, que é para onde ele foi. Hoje ele está na Headline XP, que é enfim, fez um caminho ali da Redpoint para Headline, mas enfim. Ele ficou um tempo na Redpoint, né? Ficou, eu não sei te precisar o número de anos, agora eu vou chutar, mas alguns bons anos. E na verdade a Headline é uma extensão, é um outro fundo, eu não quero errar aqui. Ou seja, virou um investidor, gente, traduzindo para vocês, o Romero virou um dos maiores investidores, E ele já era investidor e tal. E ele falou, Luiz, então eu não quero falar com a imprensa porque eu não posso dizer que eu estou indo para a Redpoint, né, ainda por contrato e tal. O que eu faço? Aí eu, assessor de imprensa de 20 anos de idade, trabalhando sempre com a imprensa, sem olhar muito para as redes sociais,
Falei, Romero, escolhe um veículo, vai, o Valor, a Exame, dá uma entrevista para um veículo. Os outros vão ficar meio chateados com você, mas todo mundo vai ser obrigado a noticiar, porque afinal é o Romero saindo do Buscapé. O maior caso de sucesso de startup, vendido para a Naspers, você é o cara. O pessoal vai ficar meio chateado, mas todo mundo vai noticiar. E não, como já tomaram o furo, provavelmente não vão querer falar com você, não vão ter necessidade de falar com você. Porque a notícia já saiu. Eles vão repercutir a notícia. Tá bom, Luizão, deixa eu pensar. Aí deu uns 2 dias, ele me voltou para mim e falou, Luizão, tava pensando aqui. Fala, Romero, e se a gente escrevesse um artigo para o LinkedIn contando que eu estou saindo da Star Media e que vou ajudar outros empreendedores a empreender e fazer o meu primeiro artigo no LinkedIn? Eu falei, pô, Romero, pode falar, você é foda, né? Pode Romero? falar palavrão. Você é foda, né? Você é boa pinta, né? Você tem dinheiro. Né? Pô, e você vem me trazer a estratégia que eu... Falei, pode deixar aqui no futuro, quando a Juliana me entrevistar, eu vou dar crédito para você. Então eu conto sempre essa história. Que legal. Que o Romero falou, e se a gente fizer isso? Eu falei, cara, você está certíssimo. Gênio é gênio, Gênio é gênio. Aqueles gênios... Eu com 20 e tantos anos de assessoria de imprensa, de comunicação... Muito visionário. Falei, tá bom, né? Aí a gente escreveu, hora de quem quiser entrar aí no LinkedIn do Romero, buscar lá na parte de artigos, está lá. Hora de virar a página, mas não de terminar o livro. Ele com os 3 meninos, todo mundo com 17 anos, quando eles começaram a buscar pé. E aí ele contando a história dele, a trajetória dele, que foi, né, uma história de sucesso, vendeu para a Naspers, pensou que ia quebrar 5 vezes. Um dia ainda sai esse livro do Buscapé também. O Romero está me devendo isso. Enfim, então é uma história incrível do Buscapé. E aí no final dizendo, agora eu vou ajudar outros empreendedores a empreender, mas sem contar que ele está, né, agora eu já ajudo alguns empreendedores, já faço investimento anjo e tal. Então ele dava um spoiler. Né? Porque ele é investidor de startups. Ele já era investidor e anjo. E aí esses caras precisam sempre todo mundo procurava, queria a mentoria dele, um cara de sucesso e tal. E aí ele não falou Red Point Ventures, mas ele deixou, olha, vou ajudar outros empreendedores a empreender, a partir da minha experiência empreendedora. Você sabe que a gente arrumou um investidor por causa dessa capa, né? Por esse é o melhor as feedback. Pessoas ficam pensando, será que eu invisto numa assessoria de imprensa? Os caras lá souberam que a gente saiu da capa, era um sobradinho, gente, bem... Nossa, bem... Você lembra? Você chegou a conhecer? Sim, fui. Da Pompeia? Acho que da Pompeia. Cara, então, eu sou uma Depois pessoa vocês foram que... lá pra Alphaville. Né? E assim, cara, assessoria, eu sou a fã número 1, assim. Queria sempre, sabe... falar que é a melhor coisa para qualquer empresa, principalmente para as startups que estão precisando gerar notícias. Exato. Precisa ter uma boa história para contar. Também. Eu sempre digo, o pessoal acha bom negócio, o pessoal né? acha que assessor faz milagre. A gente não faz milagre. A gente ajuda a contar boas histórias, mas a história precisa existir. Sim. Mas é que aconteceu. Quando a gente publicou o artigo dele, eu liguei pro editor do LinkedIn, pro Rodrigo Brancatelli, e falei, Brancatelli, o Romero acabou de publicar o primeiro artigo dele, e não só o primeiro artigo dele, como ele está contando que ele está saindo do Buscapé. Luiz, você está de brincadeira, como assim? Aí ele impulsionou. Se entrar agora lá, deve ter tido 1.300, 1.400 reações. Se ele publicasse hoje, ia ter umas 150 mil reações, sem brincadeira. Deu uma baita repercussão ainda dentro do LinkedIn, que estava começando a ganhar uma atração. Mas o que aconteceu foi a imprensa começou a reproduzir o artigo dele, trechos do artigo dele, e ele não precisou dar uma entrevista. Então, se você procurar na Exame, por exemplo, tem assim, Romero Rodrigues anuncia a saída do Buscapé em artigo no LinkedIn. Então, ele não teve que dar uma entrevista, toda a imprensa viu que ele tinha publicado o artigo. Quer dizer, quem deu o furo na imprensa, no final das contas, foi ele, através do LinkedIn dele. Então, eu naquele momento realizei que as redes sociais, principalmente porque a gente chama de business influencer, um termo que o Piro Marcondes me deu quando eu comecei a pensar no modelo de negócio da People to Biz. O business influencer tem uma força e uma voz e um poder de comunicação muito grande. Os políticos fizeram, eu vou te falar, muita gente eu uso usa muito pouco o redes. LinkedIn, não sei porquê, eu tenho acho que Mas é que cada rede tem o seu propósito, né, Ju? O LinkedIn tem um propósito, mas o Instagram tipo assim, tem um essa, propósito, por exemplo, é uma entrevista super legal pra gente jogar no LinkedIn, a nossa, entendeu? Você pode fazer uma chamada e trazer as corte, pessoas pro YouTube, né? Alguma né? coisa. Você pode chamar as pessoas, né? E aí você aumenta a tua audiência no YouTube. É importante que você escolha um QG, né? Uma rede que vai ser a tua rede principal. Onde você vai construir a tua maior audiência, onde você vai monetizar, onde você vai criar uma hoje em dia a força de né? podcast é muito, eu até te falei, né? Muito TikTok, tá muito forte. Então hoje você coloca cortes no Instagram, ninguém comenta, ninguém curte. Você põe no TikTok, viraliza. Quando você vê 1 minuto, eu já tô com 7.500 seguidores, muito Mas se rápido. eu falar para uma presidente de uma empresa multinacional no Brasil, você precisa ter um TikTok, provavelmente ele vai olhar para mim e falar, cara, mas eu acho que tá todo mundo começando a olhar para isso cada vez mais, porque a massa tá lá. Mas aí é que tá. Se ele até pode... Eles saíram do Facebook pro TikTok. Então você tem que olhar para isso, que nem os shorts do YouTube. Mas a diferença do LinkedIn é que ele é uma rede mais corporativa, é uma rede de negócios, né? Então, o Facebook, o Instagram, o TikTok é uma rede social de entretenimento onde cabe tudo, inclusive entretenimento. Mas você tem lá
o batizado da sobrinha, o casamento da tia, a dancinha, etc, etc, etc. Então, o teu drive, quando você está dentro de uma rede social como essa, não é um drive necessariamente de negócios. Sim. Então, o Instagram, para uma pequena empresa, por exemplo, aí pode fazer muito sentido. Você vende uma coisa pelo Mercado Livre, você tem o embrião da Baby Store, né? Quando vocês começaram a vender, fazendo a entrega pelo Mercado Livre, sei lá o quê. Então, você tem um pequeno negócio, então o Instagram ele pode ser muito efetivo. Né? Mas o LinkedIn é uma rede B2B de negócio. Então, você quer falar com o investidor, você quer arrumar uma boa oportunidade de emprego, de trabalho, de negócios, né? Então o LinkedIn ele é muito mais efetivo, ele faz muito mais sentido para isso, né? Então, você jogar um conteúdo, um pensamento de negócios, uma visão de negócio, uma tese de negócios dentro do Instagram, você pode até ter algum retorno das pessoas que se relacionam, que estão dentro da tua bolha, né? Sim. Mas você não vai construir ali uma autoridade que vai necessariamente te gerar uma oportunidade de investimento, de negócio, etc. Então, eu acho que cada rede tem a tua função e você pode ter uma estratégia integrada. Né? As outras redes não têm artigos e posts, né? Então, o LinkedIn Pulse ele começou com os artigos, né? E hoje até o algoritmo não favorece tanto assim os artigos, porque os artigos eles não fazem com que você fique necessariamente mais tempo no timeline. E o LinkedIn e as redes sociais querem prender a atenção da audiência no timeline, né? Então os posts eles são mais efetivos. O artigo de opinião que a gente também faz através do People to Biz, então a People to Biz ela ajuda a construir esse conteúdo. A gente faz um trabalho de ghostwriting, né? Eu brinco que a gente é um pouco um Chico Xavier, né? A gente faz uma psicografia, mas no final do dia quem escreve aquilo não somos nós, né? Porque a gente não entender quem é a Juliana, qual que é o tom de voz dela, qual que é a personalidade, que jeito ela escreve, não vai parecer que foi a Juliana que escreveu. Então, a gente parte de um diagnóstico de persona, a gente faz um trabalho de aprofundamento muito sério no teu arquétipo de personalidade, no teu tom de voz, você conta toda a tua história, então a gente faz um mergulho muito forte nessa. E a partir daí a gente chega nas tuas hashtags, ou seja, quais são os assuntos sobre os quais a gente vai escrever, né? E faz um planejamento de conteúdo e te ajuda a começar a criar uma disciplina, uma rotina de postagem. Então o post ele te dá mais frequência, mais recorrência, ele tem mais, as pessoas costumam ler conteúdos um pouco mais curtos, então o artigo você vai aprofundar uma ideia, e o artigo você consegue publicar inclusive na imprensa também, né? Tem espaços na Exame, no Valor, em veículos de trade, né? No Meio Mensagem, no Tem Site, que você consegue ocupar esse espaço e contribuir com esses veículos, com pensadores, com gente, né, respeitada e publicar os artigos, né? Então, e aí você pode até repercutir esses artigos também na área de artigos do LinkedIn, né? Que você pode tanto publicar artigos quanto posts. Fazer umas aulas de LinkedIn com você depois. Você pode publicar, você pode fazer vídeo, você pode fazer live pelo LinkedIn, você pode ter uma newsletter no LinkedIn. Você acha que vídeo tá forte no LinkedIn? Eu não vejo muito, quase nada. Assim. Então, hoje você tem a possibilidade, se você tem o teu LinkedIn tiver um modo creator, você, enfim, fizer algumas configurações, você consegue ter acesso a newsletter, você consegue ter uma newsletter, como eu tenho, eu faço uma entrevista semanal através da minha newsletter da People to Biz, você pode fazer lives dentro do LinkedIn, e assim, você pode publicar vídeo, você pode publicar carrossel, ele tem hoje mais recursos do que ele já teve, né? Mas ele é uma rede que, às vezes, um post com um texto bem escrito, sem imagem, sem vídeo, sem nada, ele pode viralizar, porque ele não é uma rede como o Instagram, que é muito mais uma rede de imagem, né? De você trabalhar muito mais a foto, o vídeo, conteúdo, né? O TikTok vídeo, YouTube vídeo, né? Spotify só áudio. Nossa, enfim. É tanta coisa que tem agora. São muitas redes, né? Mas o LinkedIn é uma rede de negócios, né? Então as pessoas dão valor ao conteúdo, as pessoas ficam mais tempo no timeline, você acha elas que ainda leem vão surgir muitas redes, conteúdo? na sua opinião? Você acha que... Porque o TikTok surgiu o quê? Tem 1 ano, 2 anos, mais ou menos? Porque não para, né? Assim, é muito louco essa tecnologia. Acho que até foi o Romero que falou isso outro dia. Eu vou tentar reconstruir isso, mas assim, você tinha o Facebook que te dava um espaço mais limitado. Daqui a pouco vem o Twitter e fala, olha, são o Facebook não se inovou, você não acha que parou no tempo? Ele ainda está lá, né? O stories dele não pegou, as coisas não... porque aí vai... Ele tá pegando do Instagram, né? Porque acontece que aí começa a dividir o tempo e a atenção das pessoas, né? Então que tá, né? Quando você começa a ter muita opção, você divide aquela tua audiência, o tempo de atenção, você divide com a TV Globo, você divide com a rádio. É que uma época o Facebook era líder de rede social, mas era lembra? Basicamente ele depois o Instagram. Você vai lembrar, né? A gente teve o Orkut, que foi bem nessa fase aqui, ó. Que eu lembro que eu publicava Baby Store no
Facebook. Então, a gente teve o Orkut, que acabou, né, não vingando também, mas o Brasil foi um maior mercado, um dos maiores mercados do Orkut, e depois veio o Facebook. Então, foi um primeiro movimento de rede social. O Twitter não demorou muito tempo, eu não tenho aqui condição de fazer uma cronologia, mas não demorou muito. Mas o Twitter veio com uma proposta de ser muito mais instantâneo e muito mais curto, 130 Você acha que caracteres. O Twitter, para as empresas, você força a trabalhar em Twitter, essas coisas? Porque é uma rede mais... Ela é muito interessante. De pessoal, né? Ela é muito interessante para uma... Primeiro tem uma comunidade muito twitteira, né? Assim, é a rede mais antiga, então ela tem uma comunidade muito fiel, muito ativa, né? Todo mundo está lá. Big Brother eu já assisto com o Twitter ligado. Mas ela tem uma limitação, se bem que você pode publicar aquela sequência de posts, ela tem uma limitação disso, ela tem algumas limitações ainda, que mantém o Twitter sendo o Twitter, e que ela acaba te ajudando muito. Ou ela existir em si própria, né? Você como uma empresa usar o Twitter para engajar ali determinados stakeholders, seja o teu ecossistema de clientes, seja de fornecedores, seja teu público interno, você consegue muitas vezes usar o Twitter e construir a tua comunicação dentro da própria rede do Twitter. Mas o Twitter funciona muito bem também para te levar para outras redes e para outros conteúdos. Você compartilha um conteúdo que saiu uma matéria, você compartilha um post publicado em outra rede, né? Então ele serve muito também para isso, né? Também para ajudar você a construir uma audiência em outras redes. Mas ela como uma rede por si só, ela tem extrema importância, tem uma audiência muito fiel e assim, só para fechar a questão do Twitter, e ele rapidamente construiu esse espaço, né? Esse lugar. O Twitter é o maior veículo de comunicação que existe no planeta, se você parar para pensar, né? Antigamente um jornalista para se informar ele tinha que estar na rua, ele usava o telefone. Quem é que atende telefone hoje? Então o jornalista ele tinha as fontes, ele tinha o caderninho de telefone, ele ligava para as fontes. Acontece, os jornalistas que têm mais acesso conseguem acesso às fontes pelo telefone, mas hoje é muito WhatsApp. A primeira fonte, né, o Twitter. E As Twitter, pessoas, quando tem uma notícia bombástica, todo mundo vai pro Twitter. Quando a Globo News está cobrindo algum factual que está acontecendo, como aconteceu lá em Brasília, né, naquele dia da invasão, os jornalistas que estão na redação eles estão acompanhando tudo o que está acontecendo em tempo real através do Twitter. Sim. Porque as próprias fontes postam no Twitter aquilo que está acontecendo. Sem falar o pessoal que acabou se gravando, se mostrou e tal, mas estou falando, o pessoal fica aguardando que o presidente se manifeste pelo Twitter, que o ministro da Justiça se manifeste pelo Twitter, porque ele não está ali. A história do Romero, ele não deu uma entrevista, né? Ele publicou o artigo dele e aquilo reverberou na mídia. Isso acontece em todos, né? Então o Twitter ele é uma fonte de informação importantíssima e riquíssima, né? E instantânea. Então, todo mundo que cobre, hoje que está nas redações, fazendo trabalho jornalístico, eles usam o Twitter como uma fonte de informação primária, em tempo real, fundamental. Tudo acontece no Twitter antes, né? Então, morre alguém, todo mundo fica acompanhando. Pô, morreu o Pelé, quem é que vai comentar, né? Então, todas as pessoas que são amigas, são próximas lá, começam a gravar vídeo, começam a comentar, e aí a imprensa repercute aquilo, né? Sim. A imprensa, eles não ligam para todas as pessoas para fazer uma entrevista, olha, vou te abrir a câmera para você gravar alguma coisa para mim, né? Eles capturam o que está na rede social e mostram, né? Então o Twitter tem uma importância riquíssima e ele, evidentemente, né, quando agora o Elon Musk comprou, transforma o Elon Musk num magnata da mídia, né? Sim. Assim como o Rupert Murdoch, né? Assim como aqui você tem a família Marinho, os grandes empresários da comunicação, porque o Elon Musk se tornou, da noite para o dia, o dono do maior veículo de comunicação do planeta. Porque não só as fontes estão lá, mas os próprios jornalistas têm os seus canais no Twitter e eles usam o Twitter e outras redes sociais para reverberar o trabalho deles. Então eles publicam a matéria no New York Times, mas ele vai lá no Twitter contar que ele publicou a matéria no New York Times e botar o link, porque senão ele não tem audiência na matéria dele. Ele usa o Twitter como uma forma, é um ótimo recurso para trazer para vocês. Então, eu estava pensando, mas que mais que o Twitter poderia colocar o artigo? Sim. Você pode usar o Twitter para levar a tua audiência para onde te interessa direcionar, para uma outra rede, para um blog que você tenha, para um e-commerce, né? Enfim, aí tem várias finalidades que você pode usar o Twitter, mas ela tem que ser considerada assim dentro de uma estratégia de redes sociais que integre várias redes. Ele tem uma super importância, né? Mas quando a gente fala de negócios, né, B2B, né, o LinkedIn ele tem uma relevância muito importante porque lá você encontra o Bill Gates está lá, né, está lá o Richard Branson, né, da Virgin está lá, o Alexandre Shapiro, que é do SoftBank, um dos maiores
empresas de investimento, de venture capital. Cultura, tá lá. né, gente? O Romero Rodrigues está lá. O Romero Rodrigues está né? lá. Enfim. O Luiz Cláudio Alan está lá. E é uma forma de você se conectar com Sim. essas pessoas através do teu conteúdo. E é isso que a People to Biz, essa é a nossa tese. É o PR human to human, né? Você acha que é interessante a pessoa que quer se divulgar no LinkedIn começar a escrever os artigos e postar assim, né? Os posts e os artigos, né? Eu diria que assim, o que te dá maior recorrência, frequência são os posts, mas o artigo é uma forma de você aprofundar uma ideia, porque o post ele tem uma limitação do tempo, do espaço do conteúdo. Então, post, quando você quer escrever uma coisa mais profunda, mais densa, mas você pode emplacar esse artigo, que é o que a gente faz às vezes numa mídia, e compartilhar o artigo num post no LinkedIn, falando, olha, saiu um artigo meu na Exame, dá uma chamada e compartilha o artigo. E depois você pode publicar no espaço de artigos do LinkedIn, porque ele se eterniza lá, né? É o teu acervo, né? Então todo mundo quando entrar no teu perfil vai olhar para a tua área de artigos e vai ver os artigos que a Juliana publicou lá, como a linha do tempo dos posts que você publicou. Então, ele, assim como o Medium, o Blogger, essas redes de blog de artigos, ele funciona para você não só compartilhar o teu conteúdo, mas também para ser o teu acervo, né? Não, muito bom. Agora, para lançar o livro, eu vou divulgar super lá no LinkedIn também. Então, e aí se o livro ele tem uma pegada Porque mais... eu fechei como editora agora, né? Eu te falei, né? E a gente vai ficar pronto daqui a um mês. Enfim, então lá você atinge um público... Já tem que fechar essa assessoria logo, viu? É um público que tem a sua peculiaridade, que é o público o mundo de negócios, né? Então ele tem muito essa... E o mundo de podcasts, pegada, o que você tá achando? Então, o mundo de podcasts, ele é um fenômeno... Videocast ainda tem poucos, né? Não tem muitos. Cara, o YouTube é um fenômeno, né? Você tem um número bastante grande de vídeos e de opções em todas as áreas, e youtubers de todo que é assunto, né? E o Brasil é um dos maiores consumidores de podcasts do mundo. Exato, né? E eu digo sempre, né? Todo mundo tem uma boa história para contar, tem um conhecimento para compartilhar. Isso vale para qualquer rede social, inclusive o YouTube, né? O YouTube tem a particularidade de ser vídeo, né? Então, assim, a gente está aqui batendo uma bola, trocando uma ideia, né? A papo de amigos. E eu que não subi meu podcast até agora no Spotify, gente, pelo amor de Deus. Mas vídeo não é todo mundo que domina, tem gente que tem mais o domínio da língua. Então, assim, você precisa dominar bem aquela linguagem, né? Você precisa descobrir qual que é a minha rede, né? Lógico, você pode ser forte em mais de uma rede, mas... ainda que os podcasts não se inovaram aqui, sabe? Que assim, então tá tudo igual, entendeu? As pessoas ainda acham que aquilo, só gente com seguidor, só influenciador, só isso, só aquilo, só entrevista. Quando a gente pode debater tantos assuntos bacanas que você acha muito pouco, pelo menos desse que eu tô buscando pra mim, que era Mulheres 40 mais, né? Que bom, tá aí um espaço pra que você bom, explorar, né? Não vou dar ideia, vai ter 20 amanhã. Que bom, Bebê né? Story. Isso que é importante, né? Você encontrar um nicho, né? Encontrar um tema que você domine, que tenha conexão com a tua história, que te dê autenticidade, né? E esses dias eu fiz um de autoridade para comentar. De 3 senhoras, pós 70 anos, né? Cara, começou a você vê o vídeo mais assistido em horas, aí você vê que é uma geração também que tá carente, né? Pós 70, às vezes. Escutar histórias da sua geração. Você não vê, né? Assim, acaba ficando tudo muito igual que tem por aí, assim. E as pessoas acabam muito focando em gente com seguidor, que eu acho que não é o caminho que eu tô indo. Óbvio que de vez em quando é bom pra você dar um... Mas o meu, pensando em assuntos muito bons e entretenimento também, sabe? Com a missão de ajudar também, né? Que eu te falei, eu comecei com o HIV, eu te falei, né? O HIV que explodiu no TikTok. Começou a aparecer um monte de gente que não fala que tem o vírus. Então, uma bandeira super importante a se falar, né? E aí, cada vez mais eu quero misturar. Assuntos que são emocionais, né? Que tem um público interessado HIV, naquele tema, também. né? A questão da saúde, logicamente, que é um tema que né, envolve muitas pessoas, né, que sofrem com aquilo, que querem se identificar com outras pessoas que têm sofrem o mesmo que elas, querem compartilhar suas histórias, né? Então esse senso de comunidade, esse senso de acolhimento, né? Então quando você traz um tema como esse, as pessoas que vivem aquilo se identificam, né? E querem participar, querem se engajar, querem se envolver, né? Então, e aí, enfim, o podcast acaba cumprindo uma função social importante. Não, total, também, eu te falei, pra mim é um então, propósito. Eu sempre falo, Deus, vai me guiando as ideias, vai me guiando as pessoas e tá indo super bem, assim, sabe? Um dos princípios básicos importantes da comunicação é a sua função social, né? Como que os meios de comunicação ajudam a transformar a sociedade, ajudam a abrir os olhos do cidadão por um assunto que precisa ser debatido, enfim. Então, a função social é ajudar pessoas que estão em situação, seja uma situação... Até histórias para inspirar e para as pessoas se motivarem. Tem gente que assistiu a história da HIV e falou, agora eu vou tomar o remédio, sabe? Que eu não tomava porque eu não... Entendeu? Então... Você acaba ajudando a transformar a vida das pessoas, né? Então,
esses temas acabam engajando bastante. Mas, de novo, né, tudo depende muito de qual é o seu propósito, qual é o seu objetivo Sim. com o conteúdo que você produz, né? Isso é uma questão que muitos clientes me trazem, particularmente no LinkedIn, falam, puxa, mas meu post não tem engajamento, eu não tenho muitos likes, né? Eu falo, tá, mas quantas visualizações? Meu post chegou a 1.300, são 1.300 pessoas que de alguma forma aquele post passou pela frente. Pode ser que aquele post em particular não tenha gerado nenhuma ação imediata, mas a tua marca está sendo construída. E mais importante do que a quantidade, aí falando especificamente do LinkedIn, é a qualidade. Quem são as pessoas que estão passando pelo teu post, né? E aí eu vou fazer a analogia que eu faço que vale para qualquer rede social, né? A rede social ela não acontece quando você fala sozinho para todo mundo, né? Ou para o teu cercadinho, vamos dizer, né? Então você vai lá, grava o teu podcast, escreve o teu conteúdo, publica, vira as costas e vai embora, né? A analogia que eu faço é de uma grande festa, né? O conteúdo ele é o teu passaporte para a festa. Ele é o convite, ele é a possibilidade que você tem de entrar dentro da festa, né? A partir do momento que você está dentro da festa, se você ficar sentada no sofá, no cantinho da festa, sabe, não falar com ninguém, você não vai sair de lá com um novo namorado ou namorada, você não vai fazer negócios, não vai fazer amizade, não vai fazer relacionamento, não vai gerar lead nenhum, não vai gerar nenhuma oportunidade. Você vai sair de lá a mesma Juliana que entrou, né? Então, tão importante quanto você publicar o conteúdo é você participar da festa. Então, você comentar o post de uma pessoa com a qual você quer construir um relacionamento, você dar like, você compartilhar, você circular pela festa, se apresentar para as pessoas, né? Não ter essa... Bacana isso, hein, gente, que ele está falando. Isso legal. É muito importante, até porque isso faz parte o algoritmo avalia muito qual é o teu comportamento dentro da rede, para ele também te dar mais e mais visibilidade dentro da rede. Né? No TikTok eu respondi todo. Teve coisa que eu tive Quanto 500 mais comentários. Tem, então, é lógico. Então, assim, agora, o importante é essas pessoas... No caso do LinkedIn, que estão passando pelo meu post, são potenciais talentos que eu vou contratar, são potenciais investidores, são prospects, são consumidores, né? Elas, de alguma forma, contribuem para o desenvolvimento do meu negócio, ou são pessoas que não vão mudar. Todo mundo é bem-vindo, né? Mas você, ao observar quem são as pessoas que estão passando pelo teu post, muitas vezes você vai chamar essa pessoa no privado e falar, olha, eu vi que você passou pelo meu post, você deu um like lá, você deixou um comentário, obrigado. Puxa, eu queria me apresentar, eu sou a Juliana. Eu faço no TikTok, faço assina no YouTube, assina no canal, porque às vezes você tem que levar o pessoal do TikTok pro YouTube. É um lead quente, né? É muito diferente de você chegar numa rede social e chamar alguém e mandar uma mensagem com um tom comercial via mensagem, via um direct message, né? Via uma mensagem direta no LinkedIn, sem a pessoa nunca ter te conhecido. E outra coisa, essa pessoa passou pelo teu conteúdo, teve contato com a tua marca pessoal, teve contato com a Juliana, e você, o mais rápido possível, não precisa ser imediatamente, né? Você, um dia depois, no mesmo dia, vai passar pelo LinkedIn dela, pela rede dela e dizer, cara, eu vi que você passou lá na minha casa, na minha festa. Pô, obrigado por ter passado pela minha festa. Naquele momento eu não tive a oportunidade de sentar com você, mas, puxa, deixa eu me apresentar, eu faço isso, eu faço aquilo, posso te ajudar de alguma maneira, né? Então, as redes sociais, né, é sobre relacionamento humano, né? Rede social, são pessoas falando com pessoas. E essa é a nossa tese do PR Human to Human. Nas redes sociais, as pessoas não falam com marcas ou com empresas. Quando você vê um post de uma marca ou de uma empresa, você sabe que aquilo é feito pelo departamento de marketing. E se você não impulsionar aquele post, não pagar para a rede para ele acontecer, ele não acontece de forma orgânica. Porque esse é o negócio das redes. Não, esse é o negócio. Todo início você tem que pagar alguma coisa. Você tem mais interesse em fazer um comentário no post do Magazine Luiza, do Magalu, dar um like no post do Magalu, ou num post da Luiza Trajano? Da Trajano. Porque lá ela vai... não, mas tem uma equipe lá. Não, tem uma equipe, mas ela também passa o olho ali. E se for uma pessoa importante, a equipe vai sinalizar e ela também está acompanhando. Magalu, entrega a minha máquina de lavar roupa, pelo amor de Deus, que eu não sei o que eu estou passando. Tá chegando. Mas enfim, então a gente traz muito isso, né? A importância é você definir o que você quer da tua rede social, como ela te ajuda, né? No caso particularmente do LinkedIn, é fazer negócio, fazer relacionamento, gerar uma oportunidade de prestar um serviço, de ser contratado, né? De você conseguir um emprego, uma posição como executivo, arrumar um investidor. Então, não é a quantidade de pessoas que passam pelo teu post que vai... Não são todas essas pessoas que vão ser esses leads, né? Então, você precisa ficar muito atento a quem está passando pela tua festa para se engajar com essa pessoa. E você precisa se engajar com essas outras pessoas também, né? Você precisa acompanhar sobre o que elas estão escrevendo, né? Então, uma dica que a gente dá muito no LinkedIn, quando você vai construir a tua rede lá, é definir alguns tiers, né? Assim, quais são as 20 pessoas no LinkedIn que são fundamentais eu estar conectado e eu estar acompanhando? Porque às vezes essa pessoa vai publicar um post ou algo, uma matéria onde ela saiu, qualquer tipo de conteúdo,
que faça sentido para você também escrever sobre aquilo. E você vai lá fazer um post e dizer, olha, eu vi que o Romero escreveu um post sobre o Venture Capital no Brasil, e eu achei muito interessante o que ele disse, e minha visão é aquilo. E você vai marcar o Romero. E o Romero vai ver na notificação dele que a Juliana marcou o Romero num post. Você deu palco para ele. Olha, gente, as estratégias inteligentes. E aí você vai se conectar com o Romero através de um conteúdo que você escreveu, que você está dando palco para ele, você está mostrando para a tua rede um conteúdo que ele publicou, está amplificando aquilo que ele escreveu, né? E ao mesmo tempo você está se conectando com ele, ele está te dando palco. E ele vai acabar dando palco para você, porque se ele for lá e comentar, falar, poxa, obrigado, Ju, que você compartilhou meu conteúdo, isso que você disse, realmente eu concordo com você, eu discordo, né? Quanto mais um post tem comentários e tem debate dele, mais o algoritmo vai mostrando para outras pessoas. Porque a hora que o Romero for lá e comentar o teu post, o post será distribuído pelo algoritmo para toda a rede dele de 500 e tantos mil seguidores, né? Então, o conteúdo dele é passaporte para a festa, e se você souber usá-lo de forma estratégica... Isso que eu fico, gente, comenta os vídeos, Lu, né? Pede para comentar os vídeos do YouTube. Quanto mais comentário no vídeo do YouTube, mais relevância a gente tem. Então. Pergunta se as pessoas comentam. Mas, então, de novo, não adianta você publicar o vídeo e esperar que as pessoas venham. Isso vai acontecer em algum momento. Você tem que construir um número de seguidores suficiente que ele, de forma mais orgânica, aconteça de forma mais... Isso, eu não tenho que ficar implorando para alguém comentar. E implorar não vai adiantar. Você vai ter que construir uma estratégia de engajamento que aquilo seja orgânico, natural, que as pessoas tenham interesse em você, que aquilo que você diz é importante, é interessante. É verdade. E chame a atenção. Então, não é só publicar, né? Não, e é muito importante comentar. Às vezes a pessoa ela só assiste o vídeo, vê o comentário primeiro, para ver se vale a pena assistir o vídeo no YouTube, sabe? Aí os comentários são bons, eu vou assistir o vídeo, sabe? É muito influencia muito os comentários. Sim. Mas realmente, nessa construção no início do YouTube, eu até mostrei para ele que hoje estamos quase monetizando em 4.000 horas, falta bem pouquinho. Mas nesse início é tudo mais difícil, é o que eu te falei, né? O YouTube eu acho que é uma das redes, vou ser bem sincera, mais difícil de crescer. Como inscrito, como tudo, assim. Eu sei porque eu já tentei uma vez o YouTube e não deu... A Baby Store foi um parto de quantos anos até chegar? 6 anos e meio. Então, todo empreendimento, né? Você sabe, você é uma empreendedora, é algo que você constrói com muito suor e sangue, um pouco de água, né? Ou cerveja, enfim, mas você... Mas, Lu, Deus ajuda quando é a segunda vez. Não Deus sei te dizer. ajuda quem cedo iluminou madruga. em tudo aqui, sabe? Iluminou. As coisas vão acontecendo. Eu acho que tem um pouco disso também. Como eu já tive, sabe? Já tenho essa experiência de já ter tido. Enfim, não sei se é uma coisa assim, mas eu sinto que eu tenho Deus, assim. Por isso que as coisas estão dando tão certo, sabe? De novo. E também se apaixonar por aquilo, né? Quando você se apaixona num trabalho... Você lembra, eu não era a pessoa mais apaixonada na Baby Store? Então, mas a paixão que move os negócios, né? O investidor, na hora que ele vai investir na Baby Store, ele não está investindo na marca Baby Store, ou não só na marca, não só no modelo de negócio. Um dos ativos que ele primeiro avalia e que tem um peso muito grande são os talentos daquela startup. Quem está no comando? Quem são os líderes? Qual a história dessas pessoas? Né? Você falou, a gente saiu na capa da Exame PME, X meses depois a gente recebeu um investidor. Né? Por quê? Isso deu uma autoridade, uma reputação, um reconhecimento, uma visibilidade para vocês dentro do ecossistema de investidores. Até porque o cara vai investir, ele chega no Brasil e fala... Tá, em qual tem 150 startups para investir, em qual que eu vou investir? Essa aqui saiu na capa da Exame PME. Pô, vai ajudar, né? Pode ser até que ele não chegue a investir, mas, poxa, essa aqui está na crista da onda, ela está tendo uma visibilidade, ela foi premiada. Eles lutaram contra um que tinha investido 21 fundos. Mas, de novo, só chegou aqui porque vocês construíram uma boa história para ser contada, né? E muito trabalho. E estava bem... Né? Assim, realmente era uma empresa muito redonda. Assim. Então, você cuidar da marca da Juliana, ela foi tão importante quanto você cuidar da marca da Baby Store. A da Baby Store ela se foi, mas a da Juliana... Mas poucas startups... Né? Você acha que as pessoas hoje focam em construir a marca do empreendedor numa startup? Ou você acha que as pessoas querem mais da empresa? Porque não se vêem tantos empreendedores assim... Bom, não sei. A imprensa sempre foi uma forma de construir essa autoridade, essa reputação, essa credibilidade. Né? Você está na imprensa... Você existe, você está fora dela, você já não é tão percebido e reconhecido dentro do segmento de negócio em que você atua. Né? Então a imprensa sempre foi um espaço muito importante e continua e continuará sendo muito importante para você construir a tua credibilidade, a tua reputação, a tua autoridade. E de novo, ninguém vira autoridade, vira alguém importante sem ter uma boa história para contar. Eu insisto muito nisso porque as pessoas às vezes acham que basta contratar um assessor de imprensa que eu vou sair na capa da Exame, ou eu vou sair em 2 capas da Pequenas Empresas. É um trabalho de construção. Você tem uma boa história
para contar. Eu estou sendo repetitivo nisso, mas é importante que as pessoas tenham essa ideia de que, não, o assessor é mágico, ele tem uma rede de relacionamento. Você está falando muito isso de boa história. Liga... O que seria uma boa história, na sua opinião, quando você pega um cliente novo, que você fala, putz, isso é uma boa história, assim. É um conjunto um mercado com o empreendedor. Sim, cada um tem uma história muito particular para contar, né? Às vezes, de onde veio a ideia da BB Store, a propósito? Como é que vê esse A gente queria abrir um e-commerce e o Léo falou, Ju, pesquisa um mercado que você acha que não tem concorrência. Você tinha vindo do Carrefour, não era isso? Tinha saído do Carrefour. Era gerente Agora de produto. eu vou te entrevistar um pouco. Faltou assunto, né? Não faltou assunto, porque tem muito a ver com aquilo que a gente está falando, né? Você teve um insight depois do Carrefour. Aí eu fiz uma análise e falei, cara, bebês, não tem nada, só tem loja Ponto Frio. Tinha carrinho de bebê no Ponto Frio, Submarino, mas não tinha uma loja que conversasse com as mães, né? E aí veio a ideia de você... A gente se inspirou muito na Diapers, que já existia, que era aquela loja que tem tudo para bebês. Nos Estados Unidos, as lojas têm tudo para bebê. No Brasil, não. A gente só tem uma Alô Bebê da vida, que não tem tudo. Vocês não tinham os gêmeos ainda, né? Eles vieram depois. Veio durante a... Tanta coisa de bebê que eu vi. Tem uma foto que não tá aqui, que é você com os bebês, não tem? Tem, acho que aqui dentro. Não foi na Pequenas Empresas? Eu lembro que tem uma que vocês já... vocês já brincando com brinquedo. Com um brinquedo, né? Mas não tem os bebês ainda. Mas eu lembro que teve uma que os bebês entraram, não teve? Depois a gente acha. Tem, acho que é eu e o Luca. Eu não sei, eu posso estar viajando, mas eu acho que teve uma com os bebês, né? Então, assim, por que eu estou te perguntando, assim, a história da onde veio, como você teve um insight... Ficou uma história legal de se contar, né? O fato de vocês serem pai, né? Serem primeiro um casal, depois vocês tiveram bebês, né? No meio da empresa, então... Vocês perceberam uma necessidade, uma dor do mercado. Putz, a mãe precisa comprar fralda, não tem um e-commerce que ela compre fralda, que ela compre mamadeira. Né? Então, é uma boa história para contar. Então, cada história é uma história. Agora, é lógico que a gente ajuda, a gente que é da comunicação, a criar um storytelling, a criar uma narrativa que torna aquela história mais interessante, tem mais sex appeal, né? Mas a história de vocês ela já estava pronta para ser contada, né? Então a gente não cria nenhuma fantasia, nenhuma história fantasiosa, uma ficção. O jornalismo ele se trata de trabalhar com fatos, com histórias reais, né? Mas a gente sabe qual é a forma que a gente tem de contar aquela história. E a gente, assessor de imprensa, eu, jornalista, né? Que torna aquela história uma história vendável, e aí vocês fazem um texto muito... envolvente, aí sai mandando para os contatos. A gente ajuda a construir essa história, né? Construir no sentido de embalar de uma forma, né? que ela tenha uma embalagem jornalística, que ela seja contada de uma forma que ela renda uma matéria interessante, né? Que o jornalista fala, puxa, me interessa contar essa história porque é uma história muito legal. Né? Então, o que a gente ajuda é embalar a história já está ali. Né? Não é a gente que constrói a história, quem constrói a história é o empreendedor, né? Mas é muito comum a gente encontrar um empreendedor que ele acha que a história dele é uma grande bobagem, que o que ele fez não é nada demais. E aí a gente fala, não, cara, o que você fez é do grande, é foda, você tem que contar isso né? E também tem aqueles que acham que é o máximo e não é, né? Que, aliás, é mais comum, né? Aí a gente tem que falar, menos, calma, pera aí, ainda não, vamos construir isso juntos, né? Aí as coisas, tipo eu pro Luiz. Luiz, não, mas a minha história é o máximo, gente, mas eu tô construindo ainda. A gente começou a trabalhar para a BB Store, já foi através da Atômico, vocês já tinham tido um investimento, mas ainda vocês não tinham se tornado a BB Store que eram, né? E eu trabalhei muito com empresas que foram sendo construídas ao longo do tempo e a gente foi... O Buscapé é o meu maior case nesse aspecto, lá junto com o Romero, né? A gente trabalhou 15, 16 anos com o Buscapé. Então o Buscapé mudou de prédio 3 vezes, era uma empresa de 50 pessoas, foi comprado pela Naspers, e tudo isso a gente noticiou. Né? E a gente sabe, e isso também me permite contar aqui, eu era uma das poucas pessoas, além dos diretores do Buscapé e dos próprios investidores, e essa é a vantagem do assessor de imprensa, né? A gente está sempre na cozinha, né? A gente está sempre acompanhando tudo que está... Porque não adianta o Romero me ligar amanhã e falar assim, olha, amanhã eu preciso noticiar que a gente foi vendido. Ele precisa me contar um tempo antes para eu preparar uma estratégia, desenvolver o release, a gente aprovar o release com o investidor. Então tem um processo, não é do dia para a noite que você simplesmente liga para o jornalista e sai falando, o Buscapé foi vendido, né? Mas tem um momento certo, até por questões de bolsa, por questões aí legais, você tem um momento certo que você pode divulgar, mas... Eu era uma das poucas pessoas que sabia, além dos diretores, dos sócios, de que o Buscapé estava sendo vendido. Eu estava ali com tudo pronto. Uma noite, o Romero me ligou e falou assim, Luiz, agora pode soltar, foi vendido, bateu o martelo, estamos autorizados a divulgar. E aí eu parabenizei o Romero, aquela festa e tal. E aí, coisas que você guarda no coração em 30 anos de carreira. Né? O Romero virou para mim e falou assim, Luiz, você é um dos responsáveis por isso. Ah, que bacana. Né? Se eu estou aqui...
né? E o Romero tem muito essa coisa do coração. De Ele só não me deu, né, 0,01% ali, que ele poderia ter dado, mas tudo bem, Romero, tá tranquilo, você me paga o almoço depois, o próximo almoço. Mas hoje ele vai estar feliz de estar escutando. Mas isso. Talvez ele vai falar, ele está inventando isso, não falei isso não, mas ele falou, você foi um dos caras, você é um dos responsáveis por isso, porque o trabalho de RP, de assessoria de imprensa, de exposição na mídia... Para mim vocês são o máximo, ajuda a gerar uma visibilidade, uma autoridade, uma reputação. O Romero se tornou um cara respeitado, reconhecido, junto com o Buscapé, que fez com que a Naspers olhasse para o Buscapé e falasse, puxa, essa é uma empresa na América Latina, no Brasil, no segmento de e-commerce, que me interessa investir. Então, logicamente, tudo aquilo que a gente construiu juntos, de exposição de mídia, de reconhecimento, né? Porque a assessoria de imprensa, a assessoria de imprensa vende. Né? A gente até gera lead, mas o que a gente mais faz é construir reputação. O trabalho de relações públicas, aí você quer vender, você vai fazer publicidade, você vai fazer mídia online, você vai fazer promoção, você vai usar de ferramentas de comunicação e marketing que estão focadas diretamente na geração de lead, né? Mídia de performance, influencer marketing, então você vai medir, olha. Agora, em assessoria de imprensa, quanto vale isso daqui, uma capa de exame PME? Quanto vale? Valeu milhões, se eu fosse vender isso para você que milhões, não vende, o aporte veio daqui, ó. Então, quanto que não tem como monetizar isso, eu não tenho como cobrar você por esse resultado. Tudo bem que a gente acabou sendo sem nada, mas chegou a valer milhões. Não é esse o saldo que você tem que fazer. Tô brincando, não, é o que a gente já conversou antes. O saldo que você tem que fazer é o teu legado. É o legado. Aprendeu, a história, é o legado. Você tá aqui por causa livro, tudo que ela me rendeu, essa história, né? Exato. Então, o trabalho de assessoria de imprensa, de relações públicas, se trata de construir reputação. Sim. Né? O lead ele vem a partir dessa reputação. A venda vem a partir. Você pode até ser que saiu uma revista, uma matéria na Pais e Filhos sobre a BB Store, uma mãe leu lá na Pais e Filhos, não, putz, vou entrar nesse site. Né? Mas não é só aquilo que vai fazer com que você gere o lead. A pessoa vai entrar no site, vai fazer uma busca no Google e vocês estão investindo em link patrocinado. E aí aquilo vai aparecer. Você já fez muitas capas na sua história de coisa? Olha, vocês são um case. Vou falar para você. Eu tive capa com o Romero, eu tive capa com o Fernando Espuelas, que foi o fundador da Star Media, eu contei lá atrás, né? Que era um uruguaio. Todo mundo tem uma história, né? Ele era um uruguaio que morava nos Estados Unidos, trabalhou na IBM muitos anos. E no auge ali, no comecinho da internet, ele teve... A gente conta uma história que eu não sei se é bem essa, mas são histórias que a gente... Né, para dar uma aprimorada no storytelling. Mas que ele foi fazer uma viagem para o Nepal e ele teve a ideia de, como ele era uruguaio, de construir uma grande comunidade de internet na América Latina, de um portal de conteúdo onde ele pudesse conectar a língua hispânica e a língua portuguesa, que são línguas completamente distintas. Então, todo mundo acha que o Brasil é América Latina. Eu costumo dizer que o Brasil não é América Latina. mas... É uma outra língua, é um outro mercado, é um outro bicho, né? Mas, enfim, ele construiu, então, um escritório aqui, contratou muita gente, e a gente contava essa história, né, do Fernando. E quando ele abriu capital na Nasdaq, foi uma das primeiras empresas de internet, porque até então quem investiam eram os bancos, né? Não tinha venture capital e não tinha IPO de empresa de internet, ainda começou a acontecer a partir dali. Né? E a Star Media foi uma delas. Então, quando a Star Media fez o IPO, o Fernando Espuelas foi capa da Exame. Legal. E isso nos anos 99 e 2000, quando ser capa da Exame era tipo, porque a Exame era ainda é um veículo muito importante, ainda tem a revista mas naquela época a internet estava começando. Né? Então, assim, não tinha a mesma importância do que você estar numa revista impressa como a Exame, que sempre foi, ainda é uma grande referência em mídia de negócios, né? Ela é a nossa... Não, e eu lembro que a gente saiu 3 capas, mas milhões de matérias dentro das revistas a gente saía. Isso. Eu lembro que a gente tinha um quadro cheio de notícias. Porque ali em 2010, primeiro, teve 2 movimentos importantes ali nesse momento, entre 2010 e 2014, que é um pouco esse período, né? Um movimento foi a chegada dos grandes fundos de VC aqui, né? Atômico, Kazek... A Rocket, ainda bem que você lembrou dos outros, a Rocket, veio forte, enfim, teve várias VCs que começaram a vir para a América Latina porque viram aqui um potencial de mercado novo, latente e que ainda tinha muita dor para curar, né? Tanto que você construiu um modelo de negócio de um segmento que praticamente não tinha ninguém atendendo, então veio uma enxurrada de dinheiro. Então esse foi um movimento do Venture Capital. Então as startups que até então eram movidas ali meio a investimento a anjo, então, começaram a receber aportes de fundos de VC. Então esse foi um movimento importante nessa época que deu muita visibilidade para as startups, para os negócios digitais. E outro foi o e-commerce. Né? O e-commerce também, a partir desse momento, começou a ter essa verticalização do e-commerce, né? Que não era só
o e-commerce dos grandes começou varejistas, a nichar os né? e-commerces, Mas né? começou a Ter surgir vários tipos de nicho. loja de vinho, de bebê loja tinha de 4 bebê, grandes, né? De vinho tinha 5. E aí começou a aparecer esses e-commerces de nicho, né? Então, esses dois movimentos, nesse momento início ali da década de 2010, ele fez com que tivesse essas empresas, as startups, os VCs, tivessem muita exposição de mídia e teve uma ampla cobertura da imprensa, como acontece até hoje, né? Ainda se fala muito sobre a indústria digital, as startups, etc. Mas naquela época foi um momento muito forte, né? E, enfim. Ô Lu, e qual que é? Você pretende continuar nessa carreira? Quantos clientes você tem hoje? Então, eu sou uma boutique, eu costumo dizer que eu sou uma boutique. Você está morando em Ubatuba. Conta essa história que você não contou. Bom, a FirstCom e a People to Biz, no total eu tenho 15 pessoas, né? Então, conectando com essa história de Ubatuba, tá bom. dessas 15 pessoas, 4 ou 5 estão em São Paulo, capital. Tá. Tem gente em Mirandópolis, que é em 5 horas de São Paulo. Tem gente em Caraguatatuba. Tem gente no Rio. Porque a gente tem gente em Tá Portugal. em um lugar, né? Tudo digital. Tem gente em Portugal. E tem gente como eu, que às vezes está em Ubatuba, às vezes está aqui em São Paulo. Até seu convite veio muito a calhar com a data, porque eu tenho, nesse período agora, principalmente aí em dezembro, já, Era para ser você. Eu estou em Ubatuba praticamente desde o início da Copa ali, fiz 2 ou 3 bate-voltas aqui em São Paulo. A cada 15 dias eu procuro vir para poder, porque agora está voltando, as reuniões presenciais e tal. Mas eu não tenho mais escritório, isso acho que é possível, até porque eu tenho uma equipe mais boutique, menor, acho que é difícil hoje uma empresa com muitos funcionários. Se bem que eu tenho alguns amigos meus que têm, né? O Vinícius Cordoni, meu amigo, foi da VCRP, fazendo comercial para, não é para o concorrente, que esse é meu super amigo, mas ele tem 50 pessoas, mas não necessariamente o escritório dele está cheio todo dia, porque as pessoas se acostumaram muito, quem é prestador de serviço, quem trabalha na área de comunicação, na área de criação, em algumas, o home office virou um novo normal, né? A partir daí. E a gente já tinha, eu e a esposa, um apartamento em Ubatuba, que a gente, a partir de 2019, a gente montou um apartamento lá no litoral, em Ubatuba, no centro de Ubatuba, a sua filha não tá com você? Não, ela mora em Bragança Paulista. Ah, tá. Ela tem 22 anos. Tá, já tá uma moça. Ela era criança na Bebê História ainda. Era um bebê. E bebê não, mas tinha 10 e poucos anos. Eu lembro, era uma criança. E bom, enfim, então a gente tinha alugado um apartamento ali em 2019, mais ou menos um ano antes da pandemia. Aí quando veio a pandemia em março de 2020, a gente já ficou 4 meses direto em Ubatuba. Aí foi todo mundo para casa, aquela história que todo mundo já sabe e tal. E aí a Ana Paula, que é do meu administrativo financeiro, quando chegou, começou em março, né? Quando foi junho, julho, ela me chamou e falou: Luiz, você não vai desmontar o escritório? Eu tinha um escritório pequeno, eram 6 posições, 8 posições ali na Vila Mariana. E eu falei: não, imagina. A gente dizia, eu falei: já vai acabar isso, a gente vai voltar. Lembra que a gente falava isso? Né? Ninguém sabia muito bem para onde ia, mas a gente achava que ia ser uma coisa rápida. Eu não vou desmontar o escritório, porque vai ser um impacto nas pessoas, né? Que as pessoas vão achar. Né? Eu já tinha um dia de home office antes da pandemia. E eu ficava no mesmo prédio do Instituto Crescer, que é uma organização que foi, depois eu posso falar do Instituto Crescer, que foi fundada pelo meu pai um ano, da FirstCom em 2000. E aí sim, tinha um escritório maior nesse mesmo prédio. E como eu também atuo no Instituto Crescer, sou presidente lá, mas quem toca o dia a dia a operação é a minha irmã, eu acabei montando o escritório lá. Mas eu não tinha uma mesa minha no escritório lá. Então, para mim, essa transição para o home office, o fato de eu não estar todo dia com a minha equipe, foi algo muito tranquilo. Mas aí a Ana Paula me chamou e falou: você não vai fechar? Eu falei: não, deixa mais um tempo, porque daqui a pouco vai que a gente volta, e aí não tem para onde voltar. Vamos esperar um pouco mais, que daqui a pouco isso passa. Então tá bom. Aí virou o ano. Quando chegou em janeiro de 2021, a Ana Paula me chamou e falou assim: Luiz, a gente tem que renovar o aluguel do escritório mês que vem, em fevereiro. Fevereiro vem, você tem que renovar o aluguel do escritório. O que a gente faz? Eu falei: mas por que você não fechou ainda? Ô Luiz, eu avisei você desde junho. Não, chama a casa do André Luiz, entrega todos os móveis, manda a impressora para minha casa. Tem umas cadeiras boas, vê quem quer cadeira, que precisa de uma cadeira boa de escritório, porque tá todo mundo trabalhando de casa, manda as cadeiras para casa das pessoas e compra como é que chama esse negócio aqui, de iluminação para cada um. E, bom, aí a gente fechou o escritório. E aí eu abri essa oportunidade de eu começar a contratar talentos que não estavam mais só em São Paulo, né? E as pessoas também começaram a dizer: Luiz, e pro seu mercado eu funciona vou morar, muito, né, eu vou morar no interior, tudo bem? Tá todo mundo junto no seu mercado. Aí ontem eu tive a alegria de encontrar, eu a cada 3 meses, então, ontem eu fiz um dia de reunião com todo mundo, reuni os 15, fizemos uma reunião de manhã num auditório, e depois fomos na Vila Madalena, ali no Pé de Manga, um restaurante bem agradável, e fomos almoçar lá, e ficamos até 3, 4 da tarde.
Gente, pra esse homem postar, acho que foi o segundo post dele, né? No Instagram. E aí, enfim, então aí a gente se bacana. encontra, confraterniza, socializa, e sempre que preciso a gente pode se encontrar. E Lu, minhas portas estão abertas. Se você tiver uma história interessante, fala, Ju, tô assessorando, sei lá, alguém, o que você acha de você fazer um podcast com essa pessoa? Eu tô super aberta, porque eu tô nessa fase de indicação, que as pessoas me indicam, sabe? Histórias legal. e pessoas interessantes. Que eu super Bate-papo quero, é sempre bom. Mas eu super quero focar em empreendedorismo também, né? Eu te falei isso. E-commerce, o que eu tenho domínio, mas, sei lá, às vezes você tem uma história super bacana, você fala, meu... Bom, Tá a gente aberto. não precisa encerrar todo o assunto hoje, não sei que você tenha mais perguntas. Não, acho que até ruim se ficar muito longa, porque acho que a gente já tá falando 1h30 aqui, mas... A gente precisa esgotar todo o assunto hoje, daqui a um tempo eu volto, a gente conversa mais. Ai, já tá encerrando, gente, tá encerrando Obrigado meu pelo podcast. Assina o canal. Não, tô encerrando, tô à disposição. Então fala pra curtir o sininho, like, que você encerrou e não falou o Gente, principal. Estrela Podcast, Nina, Ele que vai encerrar hoje. Clica no sininho e receba toda a atualização. Já falei pra ela que é 1 por semana, por enquanto tá bom. Não, louca. Eu postei 3 semana passada. Desculpa, gente. Vamos lá, portas abertas. Portas abertas. Eu tô muito feliz legal. que você veio. Essa entrevista vai brilhar. Você falou mas tantas histórias, tanta gente bacana. Que, ó, e eu, da mesma forma, quem quiser falar comigo, Instagram... deixa, Lu. Deixa seus... Eu vou colocar na descrição, mas fala aqui no também. No LinkedIn, Luiz com S, Cláudio Alan, A-L-L-A-N, Luiz Cláudio Alan. É minha rede principal, então é só chegar por lá, me chamar, mandar mensagem, eu estou super à disposição. Tá Maravilhoso, bom? gente. Essa é a assessoria, é o cara, viu? Conta comigo. Obrigada, gente. Assina, curte, comenta. É super importante comentar. Eu falei pro Luiz, quanto mais comentário, mais relevância. A gente consegue trazer conteúdos cada vez melhor. Tá vendo que eu tô me transformando numa youtuber, né? Cada vez melhor para vocês. Então comenta, curte, compartilha. E é isso. Muito obrigada. Até uma próxima. Contem comigo.